Olá, muito boa noite. Buenas noches, como estão? Muy bien, espero que sim. Estamos aqui mais uma quinta-feira. Quinta-feira meio fria. Curitiba tá se aproximando da temperatura negativa. Isso aí, galera. Tá moiado por aqui, mas tá muito bom. Laurão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Laurão. Todo mundo que tá chegando aí, Rodrigo Oliveira vai ter uma, uma live muito bacana, um tema que usamos diariamente nos nossos processos. Grande, Lauro. Fala, Magrão! Daí, meu, beleza? Sucesso? Bem, graças a Deus, tudo jóia. Você Bom também, tranquilo. fez boa viagem? 100%. Chuvinha no Foi final, mas tudo tranquilo. turbulência? Hora de passar a nuvem, né? Quando chove, o troço fica mais desafiadorzinho. Show de bola. Pessoal, muito boa noite. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Luiz Fernando, Rodrigo Oliveira, Sérgio Luiz, né? Vamos pegar o aviãozinho aí, chama o teu amigo, chama o teu colega, chama o teu parceiro de negócio, chama o teu cliente. Hoje nós vamos falar de seguro de obra. Tem muita coisa Legal. bacana para falar sobre esse assunto aí. Toda vez que a gente contrata, é uma questão, né, é um aprendizado novo, é uma questão jurídica, uma questão técnica, uma questão de contrato bem legal. Flávio, que vai estar conosco aqui, é uma pessoa muito experiente no assunto. Vocês vão aprender demais. Quem tem interesse aí, fica conosco. Eu estou fazendo a minha parte aqui, dedinho no aviãozinho, chamando todo mundo que a gente sabe que pode, né, fazer sentido estar por aqui. Então, espero que você esteja fazendo o mesmo. Quem está chegando por aqui, ainda não viu o nosso, né, as nossas quintas-feiras, nós estamos no processo de 52 lives, uma por semana. Estamos trazendo temas variados aí da construção civil, do nosso negócio propriamente dito. Nós falamos que existe uma caixa preta dentro do nosso negócio, a gente está contando tudo aqui, todas aquelas conversas de bastidor, toda aquela conversa com os fornecedores, com os parceiros, está sendo contado tudo. Verdade. Ó, já tem gente comentando aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver quem que tá por aqui, ó. Ô, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. O Serjão aqui é do Home Office SBL, SLB. Sérgio Luiz Rasmussen Bulessen, é isso? É alemão, deve ser igual você, Laurão. É da gringa Gente lá, boa, é da Europa. gente boa. Ó, a gente não quer perder tempo hoje. Ó, a Márcia falando juros de obras aí, ó, Márcia. Vamos falar. Uma hora nós vamos trazer você aqui, Márcia, para falar conosco aí do que você está prospectando, o que você está fazendo, quem que você tem atendido, como você tem viabilizado os seus projetos. Sempre que existe uma obra, existe uma necessidade de um recurso, existe uma necessidade de uma inteligência, existe uma necessidade, né, de viabilizar, e a gente está aqui fazendo isso aí também. Flavião, vem para cá. Cadê o Flávio lá? Entrar com Flávio Kozinski. Agora vai ser legal. Seguro de obra. Brasil, nem vou queimar a largada, né? Porque para nós aqui no Brasil, esse negócio de seguro é crescente. O Flavião está entrando aí, ó. Olá. Flavião, muito boa noite. Você tá por aí, homem? Ah, garoto. Fala, Tô aqui sim, gente. Tô aqui sim. Boa noite, Lauro. Boa noite, Nailson. Boa noite, Flavião. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Bacana, Como é que vocês estão? Bem aí? Tudo Já começaram bem. aí com corda toda. Tamo aí, não dá para parar, né?
Nailson Tá é certo? fera Ele pega e já emenda nós aqui, não tem como não ficar animado com o Piá, né? Parece. Eu não sei, o Ele cara tá o dia nasceu pra inteiro com isso. esse sorrisão aí, tá o dia todo animado, é 6 da manhã, meia-noite, o cara não tem hora, não sei que hora que esse cara descansa. Não, mas também, cara bem resolvido, bonito, tem uma família maravilhosa, o sócio é lindo. O sócio o sócio é lindo. Vamos falar de coisa séria aqui, porque o pessoal está aqui para ouvir É, falar de seguro de obra, gente. isso é bom. Flavião, muito boa noite, obrigado pela tua, né, disponibilidade aí. A É, gente sabe que para você os últimos dias foram um tanto desafiador, a gente ficou ansiando, esperando aí que tudo primeiro desse certo, né, nas tuas questões pessoais e particulares, Sim, sim, sim. e depois poder estar junto aqui. Então, para nós é uma honra, obrigado. E a gente fala o seguinte: todo mundo que vem aqui só tem esse momento para fazer um jabá, de se vender. Fala quem você é, fala o que você faz, fala os negócios que você está envolvido, que solução que você tem para o mercado e agora pode vender. Tá certo. Bom, gente, eu quero também agradecer a vocês, a RCE, na figura aí do Nailson e do Lauro. A gente já tem uma parceria aí, né, uma longa estrada. Eu estou completando 30 anos de corretora de seguros agora nesse mês, aliás, mês passado, de julho. Então é uma longa estrada e desses 30 anos, vocês aí já estão quase comigo desde o começo, não é? Eu acho que 27, a gente só para constar, tá? A gente te acompanha 27. é mais ou menos isso mesmo. A gente fazendo uma conta rápida, então assim, é uma grande jornada e graças a Deus, até hoje, com muita alegria, muita satisfação, muito sucesso, né? sim. E, e eu sou, como corretor, eu sou o cara que mais torce pelo sucesso dos meus clientes, porque vocês aí indo bem, vocês me levam junto, né? E a gente vai nadando junto nesse marzão aí que a gente tem de desafios aí todos os dias. Então eu estava contando, eu tenho a minha empresa, né? Há 30 anos trabalho no mercado de seguros. Comecei lá atrás, atendendo principalmente clientes de bancos, na época o Bamirindos ainda. Foi onde eu comecei a minha carreira. E a gente foi dentro do mercado, ganhando espaço, ganhando experiência. E dentro dessa experiência, foi quando eu comecei a trabalhar com o Nailson, com a RCE, com a Projetar lá atrás, que a gente começou a desenvolver esse trabalho na área específica de seguros para obras, na área de engenharia. Lá atrás, o mercado não era tão grande quanto é hoje, o seguro também não era tão desenvolvido quanto é hoje. Então, a gente vem, nesses anos todos, aprendendo, desenvolvendo, as seguradoras também vêm fazendo esse desenvolvimento dos produtos, e agora a gente percebe que já é um produto que está sendo mais bem visto até pelo mercado. Porque a gente sabe que no passado era difícil de contratar, e era difícil até de entender o funcionamento desse tipo de seguro. Bom, e a nossa ideia aqui na corretora, basicamente, é atender as empresas dentro daquilo que elas precisam em termos de seguro. Então, vocês sabem, a gente trabalha especificamente do seguro de engenharia, que a gente vai falar hoje mais detalhadamente, mas eu trabalho também com seguros de automóvel, que é o que vocês têm aí, tanto nos carros da empresa, quanto dos carros particulares, dos sócios, etc. A gente trabalha com os seguros de vida, seja seguro de vida em grupo ou individual. Atendemos com seguros patrimoniais, então, seja o seguro de um escritório, de um edifício, de um condomínio. São todos ramos que nós trabalhamos com vistas a atender o nosso cliente naquilo que ele precisa. Eventualmente, numa coisa ou outra especificamente, a gente daí acompanha ou então indica outros parceiros nossos que são mais especializados, principalmente quando se trata na área de seguro de transporte e no seguro saúde.
que aí são áreas que realmente exigem uma outra estruturação da corretora para poder atender. No restante, a gente está pronto, dentro da nossa equipe, com a nossa experiência, para tentar trazer a melhor solução em seguros para o nosso cliente. Graças a Deus, a gente tem tido sucesso, não é à toa que a gente está aí há tantos anos na estrada, né? Bom, essa é a minha história, rapidamente, né? Falando um pouco do que eu faço, o que a gente faz, como a gente trabalha. Legal. E aí eu não sei como que vocês querem, a gente pode ir trocando uma ideia em relação à questão do seguro de obra, né? Exato. Que acho Não, que tem bastante coisa aqui para a gente te perguntar, tem coisa que a gente até, né, já tem um pouco da informação, mas quer explorar ela um pouquinho mais. Cada vez que a gente conversa, Flávio, eu comentei aqui com a audiência antes de você chegar, cada vez que a gente conversa é um aprendizado novo, porque práticas de técnicas vão se aperfeiçoando na corretora, práticas jurídicas, os contratos vão vindo mais robustos nessa questão e a gente tem que estar preparado. E você falou bem, 30 anos que você está atuando, né, com corretagem, e nós te acompanhamos há 27 anos, porque lá, quando eu fiz 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. Eu tinha visto um amigo meu perder o carro por roubo, e eu vi o quanto que aquele cara sofreu para comprar o carro e depois ter que continuar pagando ele e ficar sem o carro. E aí eu sempre fiz seguro com você, e depois se estendeu para a empresa, igual você falou. Bacana aí a lembrança aí. E, Flávio, uma coisa assim, o seguro, eu estava idealizando uma questão aqui. Para o brasileiro mesmo, ele começou a ser um negócio mais aceitável em todas as esferas. O Brasil não tinha muito essa questão de assegurar os seus bens, os seus patrimônios e tudo, né? E isso começou a ser crescente. Quando os clientes começaram a pedir para nós, em obra, os seguros, a gente fazia no começo, bem francamente aqui falando, talvez, não sei se o Lauro vai concordar com isso que eu vou falar aqui, mas nós fazíamos meio que para cumprir tabela. Até que um dia a gente precisou, numa obra lá no Rio Grande do Sul, lembra? Era um final de ano, deu uma chuva grande lá, e teve um desmoronamento no vizinho ali, e a gente usou. Depois que a gente usou e foi atendido pela corretora, por você, né, sempre bem solícito aí nas questões, a gente passou a olhar para todas as cláusulas que tinha ali mesmo, porque daí quando a gente usa, a gente vai vendo, não configurei direito, não fiz isso, não fiz aquilo e tal. Então, isso que é bacana a gente explorar hoje, né? Começando lá por um seguro de obra, que as seguradoras, elas mandam um questionário perguntando um monte de coisa para nós, né? Qual que é o tipo do terreno, qual que é o tipo da intervenção, se vai ter fundação, se vai ter demolição, se vai ter, né, construção de mais de um pavimento, como que é a condição de vizinhança, né? Vai ter rebaixamento do lençol freático, são todas especificações que as seguradoras pedem, porque em cima dessas informações é que a seguradora vai precificar a questão do seguro lá no final. Se a obra, qual é o estágio da obra, se é uma obra nova, se é uma obra de reforma. Então aqui, vamos começar desse básico mesmo, dessa configuração. Eu até estou com uma colinha aqui do lado ali que tem um pouco dessas questões aqui, né? Se o terreno é em desnível, se tem corte de terreno, né? Toda essa configuração realmente do projeto. Exato. Então o que acontece? Nós, como corretores, a gente não tem o conhecimento técnico como vocês na área, os engenheiros têm. Então, quando surgiu essa situação, as seguradoras criaram seus produtos e criaram esses questionários. Não precisa se assustar, apesar de você ter enumerado N informações, vocês podem confirmar que são informações do dia a dia da obra. Né? Que ali é tamanho da obra, metragem, a localização e algumas especificações que são a rotina de vocês, não é? Mas são muito importantes serem respondidas da forma mais completa possível
Porque o que acontece? Só para entender, esse questionário eu pego, envio para vocês, vocês preenchem e eu repasso eles integralmente para a seguradora. Vai cair lá na mão de um analista, ele não é muitas vezes formado em engenharia, mas ele conhece do produto e tem um conhecimento técnico um pouco já bastante avançado na questão de engenharia. Então ele interpreta aquele questionário e em cima daquilo é que ele vai aplicar as taxas que a seguradora tem para aquela especificação da obra. Então, até dentro dessa especificação é que tem que estar exato. Porque se tiver algum engano, algum erro, alguma imprecisão, naquele momento não vai gerar, teoricamente, nenhuma dificuldade. No máximo, uma inversão, alguma diferença de taxa. Mas quando que aparece o problema? Lá na frente, na ocorrência de um sinistro, e que aí a seguradora vai até o local para verificar, fazer o levantamento do sinistro ocorrido, e se não bater a informação com aquilo que consta no questionário, aí é que está o problema. Que a seguradora vai dizer, olha, a informação passada na hora da contratação era errada, e então em função disso, a seguradora pode chegar até a negar a cobertura do seguro. Entende? Então, é um instrumento muito importante, facilita, mas tem que ter responsabilidade, tem que ser feito de forma correta. É comum, a gente já teve esses casos. Só para o pessoal entender o que a gente está falando aqui, ó. Eu não vou mostrar para cima aqui que está o nome do cliente, dados pessoais, mas aqui, ó, são todas as informações que o Flávio comentou, valores, tipo de fundação, todas essas informações, pessoal, é muito importante a gente responder de forma correta, precisa, porque é em cima disso que você fica embasado, né, Flávio? Exato. Essas são as bases da contratação do seguro. O que está declarado aí, entende? Vai para a seguradora da forma que está, e é em cima disso que a seguradora vai precificar o seguro. Ou até vai dizer, olha, esse seguro eu não aceito por causa dessa especificação. Ou esse seguro eu aceito sob tais condições. Então, isso é muito importante. A gente aqui na corretora, dentro da nossa experiência, quando vocês me mandam esse questionário já preenchido, eu vou analisar previamente e percebo se está assim, de acordo e está completo com as informações necessárias. Se eu percebo que há alguma falha, algum erro, alguma dúvida que possa suscitar alguma dificuldade, eu devolvo para vocês. Já tivemos vários casos, olha, preciso de um detalhamento maior na descrição da obra. Olha, não está bem claro quantos pavimentos, vocês vão trabalhar, é uma reforma, não é? Qual que é a vizinhança? São detalhes que pedem ali e que às vezes a gente já dentro da nossa experiência já manda de volta para vocês. Uma vez tendo esse questionário perfeitamente preenchido, aí a gente vai encaminhar para a seguradora. E aí vai, junto com esse questionário, vem a segunda parte, que é a questão da contratação e da escolha das coberturas a serem contratadas. Que também tem aí no questionário. No questionário, além das informações da obra, mais abaixo você tem uma relação com quase 20 coberturas que devem ser analisadas e verificadas quais as coberturas que vão se encaixar melhor para o risco, para a obra em si. Aí a gente vai enumerar e vai escolher quais as coberturas e colocar também qual é o valor que a gente deseja de cobertura, né, o valor contratado para aquele evento ali. Perfeito, tá? Perfeito. E aí... Flávio, e é nessa hora das coberturas que a gente já deliberou bastante e, lógico, a gente quer contratar alguma coisa que supra a obra, que proteja a construtora e também o cliente, e que ao mesmo tempo não seja aquele negócio assim desnecessário, né?
E a Exato. gente já veio lapidando e configurando bastante. Tem algumas coberturas que elas têm que ser 100% do valor do contrato, e algumas a gente pode trabalhar com uma porcentagem do valor do contrato, né, Exato. conforme a necessidade. E eu lembro de você explicando, assim, cobertura por cobertura. Você falava assim, Nailson, por exemplo, lucro cessante, né? O que é? Então, acho que é legal porque o Casos pessoal que se enquadram. o pessoal que está assistindo a gente vai entender a abrangência de um seguro de obra numa linguagem realmente jurídica e de proteção mesmo, né? Você consegue falar um pouquinho de cada cobertura aí? Vou tentar ser o mais sucinto possível, dando uma breve passada assim nessas questões. O que a gente tem, principalmente? Então, assim, o principal é o que a gente chama de a cobertura básica, que é grosseiramente chamada é aquela cobertura contra incêndio. Só que no seguro de obra é muito mais do que incêndio. A cobertura básica, ela cobre danos à obra decorrentes de vendaval, de tempestade, inundação por chuva, se for por ressaca do mar também tem cobertura. Se for perto do rio, a subida do nível do rio e o alagamento também tem cobertura aí. Desmoronamento do terreno ou do terreno vizinho sobre a obra. Queda de raio, que possa causar danos à própria obra, ou causar o próprio incêndio. Cobre, inclusive, danos por geada ou chuva de granizo. Então, é muito mais do que incêndio. São várias coberturas já normalmente ligadas a eventos da natureza que possam causar danos à obra propriamente dita. Essa é a cobertura básica. Essa cobertura tem que ser contratada levando em conta 100% do valor do contrato. Essa é a estipulação. Tá? Não tem como fugir, não tem como ser diferente. Sempre vai ser. Pega o valor do contrato e vai estipular como cobertura básica. Essa é uma cobertura obrigatória. Não dá para, mas eu não quero. No lugar que eu estou fazendo a obra, não tem problema de natureza nenhuma, é tranquilo, eu não quero. Não dá. É obrigatório, vai ter que contratar sim, nessas condições. Nessa cobertura também, é bom dizer, também está coberto o roubo. Tá? Roubo de bens ligados à obra. Aqueles bens que serão incorporados à obra. Então, é o roubo do cimento, do saco de cimento, roubo de cabos de energia que serão usados na obra. Não cobre o roubo de equipamentos e ferramentas que serão utilizados para a execução. Isso aí vem numa outra cobertura acessória. É isso que eu quero deixar claro. Tá. Bom, aqui é a cobertura básica. Beleza. Daí, a gente tem uma gama aí de várias coberturas. Eu não vou falar exatamente de todas. Eu enumerei algumas principais, que são aquelas que nós costumamos contratar. Então, vamos lá. Começando. Uma cobertura importante é a cobertura para equipamentos móveis ou estacionários. Justamente aquilo que eu estava falando. Se você contratou lá uma grua, contratou lá aquele elevador, né, você instalou, que são equipamentos que serão instalados na obra para efeito de execução da própria obra, esses equipamentos podem ser segurados, mas serão segurados separadamente, de acordo com a sua especificação daquilo que tem na obra. Tá? Então, a gente vai cobrir desde uma falha desse equipamento, por exemplo, um elevador lá que venha a cair. Então, danos ocorridos nesse próprio equipamento serão cobertos. Tem uma outra cobertura chamada de propriedades circunvizinhas. Essa é muito importante. E ela causa um engano nas pessoas. Porque as propriedades circunvizinhas, elas devem ser contratadas para proteger os bens que estão dentro da próprio canteiro de obras, e não do fora.
Uhum. Essa é muito indicado quando você vai fazer uma reforma. Então, a gente até teve recentemente, vocês fizeram uma reforma num hospital. Né? Dentro do hospital, vocês estavam fazendo uma reforma numa sala específica de exames dentro do hospital. Isso. Aí a gente contratou essa cobertura de propriedades circunvizinhas, por quê? Porque durante a execução daquela reforma, vocês poderiam eventualmente ter algum dano no resto ali do andar, onde vocês estavam trabalhando. Não é? De qualquer um prejuízo ao dono do imóvel, dono da obra. E é essa cobertura que daria respaldo para indenizar em caso de um sinistro. Propriedades circunvizinhas, então preste atenção. É para propriedade que está dentro do canteiro de obras. Não fora. Tá? Fora vem outra cobertura. Depois, mais para frente eu já vou falar disso aí. Outra cobertura importante é erro de projeto. Tá? O erro de projeto, seja, ele cobre duas situações: o erro do projeto, propriamente dito, e o erro da execução do projeto, e que venha a causar um sinistro. O simples erro do projeto, por exemplo, você tinha que ter feito uma coluna de X tamanho, e na hora da execução, ou na hora do projeto, a coluna está menor. Durante o processo, você descobre, putz, essa coluna está errada. Está menor, tinha que ser maior. Isso a seguradora não indeniza. Porque vocês simplesmente descobriram que está um erro, então vocês têm que corrigir. Quando que a seguradora vai indenizar? Caso essa falha do projeto ou da execução venha a causar o dano. Ou seja, desmoronou a obra, caiu. Não sei se eu uso os termos corretos dentro do jargão da engenharia, mas eu vou falando aqui de acordo com o nosso o jargão do corretor. Chegou ao colapso. Nós vamos, então, ocorrendo um colapso, o que acontece? Aí entra a cobertura do seguro. Houve um evento. O evento foi o colapso, a queda. E aí tem duas situações, só para exemplificar rapidamente. Normalmente essa cobertura só cobre aquilo que foi danificado, não a coluna. Então a seguradora vai lá, faz a investigação e fala, então tá bom, realmente deu colapso, estragou isso, tá aqui a grana, vocês recuperam. Daí vocês vão dizer, poxa, mas e a coluna? Eu vou ter que fazer uma nova, ela colapsou, né? Não, isso eu não vou indenizar. A não ser que na hora da contratação a gente peça para a seguradora incluir uma cobertura para próprio erro, para próprio, no caso, para a própria coluna, que em inglês é um termo que eles colocam que é itself. Então, ele mesmo que causou o prejuízo também tem cobertura. Entende? É possível. Não é toda seguradora que aceita isso, é mais difícil, demanda mais trabalho, mais dados, e não é comum, tá? Mas é possível e a gente tem que dar esse alerta aqui. Isso é o erro de projeto ou erro de execução. Cobertura importantíssima. Aí, o que acontece? Vem outras coberturas relacionadas aí sim a terceiros, seja terceiros que estão na obra, ou terceiros fora do local da obra. Quem são? Então, a cobertura principal de responsabilidade civil, que é para terceiros, é a responsabilidade civil geral e cruzada. Essa cobertura visa indenizar qualquer dano que a obra venha a causar a terceiros, ou seja, pode ser os vizinhos, caiu lá uma ferramenta lá de cima e bateu no telhado do vizinho, cobre. Bateu no carro que estava passando, cobre. Caiu, o cara estava lá chapiscando e caiu o cimento, cobre. Tudo isso cobre nessa cobertura aqui. Essa é a responsabilidade civil cruzada. Civil geral e cruzada. Sim, geral e cruzada. Tá, cruzada essa aí... por quê? Só complementando, o cruzada, porque ele quer cruzar a cobertura com
os empreiteiros e subempreiteiros. Então, todo mundo que estiver trabalhando, que não seja nem empregado diretamente da RCE, por exemplo, mas que está lá, que a RCE contratou um empreiteiro, que subempreitou, todo mundo que estiver trabalhando lá, também vai estar coberto por essa garantia aqui. Então, esse é o ponto agora. Para um pouquinho aí, Flávio. Quem está chegando aqui, gente, que nós estamos falando hoje é seguro de obra, um tema mega, super importante. Talvez não é prática de muita gente que atua aí no setor da construção civil. Para nós, passou a ser prática, primeiro por uma... Lá atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, obrigatoriedade do cliente. Depois nós tomamos consciência e passamos a oferecer o seguro de obra, independente se o cliente pede ou não pede mais. Agora virou regra nossa. Flávio está falando aqui de uma parte do seguro super importante que protege não somente quem está contratando, mas os outros que são envolvidos ali, né, nessa questão. Quem está aqui tem alguma dúvida, o comentário está aberto, compartilha, pergunta, né? A gente quer hoje contribuir, está sendo, Flávio, muito bom. Vamos continuar. A Márcia comentou. Agora entendeu porque o convidado está há tantos anos na parte de seguro. Quantos detalhes são, né, sendo muito bem explicados. Hein? Márcia, obrigado aí pela participação. Poxa, legal. Mete o dedinho no avião, chama mais gente para cá, cara, isso aqui é muito importante. A gente quer contribuir em escala. Se você está aí, você pode ser a ponte entre, né, quem pode receber essa informação e não perde tempo. Vamos lá. Com certeza. Bom, gente, então, o seguro de responsabilidade civil. E na minha experiência aqui, eu reputo como a cobertura mais importante da contratação dessa pólice de seguro para a obra. Porque o que acontece? Quando você tem um dano para si, você, de uma certa forma, consegue gerenciar, consegue ajustar, consegue, né, administrar isso e segue a vida. Essa que é a verdade. Né? Todo mundo sabe onde que aperta o calo e tal, mas vai se ajustando e vai. Agora, quando envolve terceiros, a gente não consegue administrar. A gente não sabe como que isso vai ser encarado pelo terceiro que foi prejudicado. E aí, quando você tem o seguro, que protege essa situação, que a gente não tem como dimensionar, é muito importante. É onde a gente pode pegar à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque dentro de uma obra, né, obviamente, tem muita gente trabalhando. Gente que alguns vocês conhecem, vocês sabem do histórico, mas tem muita gente que vem lá, como eu falei, o empreiteiro que já contrata o subempreiteiro, que contrata outro, e é todo mundo dentro assumindo a mesma responsabilidade que vocês. Então, quando vocês estão contratando o seguro de responsabilidade civil, não é pro Nailson ou pro Lauro. Para vocês sabem o que vocês estão fazendo. Mas vocês estão contratando esse seguro para aquele, né, o servente do pedreiro que está lá dentro. Como é que vai saber? Se o cara está usando o IPI que vocês compraram. Alguém chegou, às vezes, desinformado de algum processo, cometeu alguma falha lá dentro do canteiro que fez um incidente que atingiu muitas outras pessoas. Muita gente, que vocês não sabem quem será, como vai ser e tal. Então é uma conversa, eu sempre reputo, para terceiros é o mais importante e é onde a gente tem que, às vezes, pesar um pouco mais e contratar uma cobertura, um valor segurado mais alto. É muito importante. E ela varia de quantos por cento, Flávio? Isso é uma pergunta difícil para eu responder, porque o que acontece? Cada seguradora tem um parâmetro, tá? Mas ele gira no mínimo 20% do valor da obra até 200% do valor da obra. Você pode então, contratar. se você tem uma obra lá de 500 mil reais, uma obra pequena que seja, você pode contratar desde 20 mil reais de cobertura para terceiros até R$1 milhão, acima do valor da obra. Perfeito. Entende? Então, é uma coisa que realmente é onde mais se tem problema. Entende? Quando o segurado, né,
pega, contrata, mas contrata com uma cobertura com valor muito baixo. Tá. Tem que ter um valor razoável, pensando assim, poxa, se acontecer um dano a um terceiro, como é que eu vou fazer? É o seguro que vai socorrer nessa hora. Tá. Bom, complementando ao seguro de responsabilidade civil geral e cruzada... Deixa eu só prender a nossa audiência aqui, a atenção deles aqui, ó. O Flávio vai falar de tudo isso e no final ele vai falar o seguinte: o quanto que tudo isso representa, o quanto que é para fazer um seguro de obra com configurações de garantir toda essa questão, e você vai concluir se isso cabe no bolso, se isso não cabe no bolso, se vale a pena começar a pensar nisso ou não. Fica aí até o final. E volto a falar, chama teu amigo, chama teu chefe, chama teu patrão, chama teu cliente, chama quem precisa estar aqui para estar escutando isso aí. Vai lá, Flávio. Tá. Ó, bom, complementando tem uma pergunta aqui, ó. Já que vamos só entender aqui, ó. O Viziane. Se a obra parar por algum problema, a folha do empreiteiro é garantida através do seguro? Sim, existe uma cobertura que você pode contratar para esse tipo de situação. É uma cobertura chamada despesas extraordinárias. Você vai estipular uma verba lá para essa cobertura, que caso haja atraso na obra, tá? Decorrente de um sinistro, tem que ter um sinistro ocorrido lá. Né? Um desmoronamento, um vendaval, um incêndio, paralisou a obra. Aí a seguradora, a gente avisa o sinistro para a seguradora e a seguradora indeniza pelas despesas. Essas despesas extraordinárias visa o pagamento, por exemplo, da mão de obra contratada, trabalhos extras, por exemplo, preciso recuperar, porque a obra está parada, eu preciso recuperar, né, refazer, tirar os entulhos, preparar de novo, voltar o canteiro de obras à normalidade. Às vezes você vai ter que trabalhar no final de semana, fazer hora extra, à noite e tal. Tudo isso vai estar coberto nessa contratação das despesas extraordinárias. Tá? Vem daí o quanto você está gastando de luz para a obra, ele indeniza, reembolsa esse valor de luz, de água, todas as despesas que você tem do dia a dia da obra. Tem que contratar essa cobertura aí. Tá? Existe também. Alexandre, esperamos ter respondido a tua pergunta. Isso. Bom, eu estava complementando aqui o seguinte, voltando no responsabilidade civil lá. Então a gente falou do geral e cruzada, que é para ter os empreiteiros, todos eles, todo mundo que está trabalhando lá vai estar coberto também. É importante, cada pessoa que trabalhar na obra tem que ter um registro, seja em carteira, diretamente com o empreiteiro ou com a própria construtora, e se não tem, pelo menos tem que ter um contrato. Já respondeu a pergunta da Vânia. Perfeito. Era essa a pergunta dela. Se a construtora precisa informar o número de terceiros, bem como os dados cadastrais. Então é isso aí. Não precisa... Antigamente precisava, você tinha que apresentar na seguradora uma relação de todo mundo que trabalhava na obra. Hoje em dia não precisa mais apresentar essa relação. Mas na hora de um sinistro, a seguradora vai pedir a comprovação de que aquele cara era e trabalhava naquela obra. Então vai ter que ter um contrato assinado por ele, pela construtora ou pelo empreiteiro. Mas só tinha com o empreiteiro. Então tá bom. Então tá aqui, ó. O contrato do funcionário com o empreiteiro e o contrato do empreiteiro com a construtora. Tem que vincular tudo direitinho e mostrar para a seguradora, tá aqui, ó. Era ele que sofreu o acidente, é ele que deu o problema, e tá aqui a comprovação de que ele era funcionário, sim, da obra. Mas não tem isso aí. Se não tem, só lamento, não vai ter cobertura para essa situação. Isso é importante. Tá? A gente não precisa ser só mas tem que ser carteira assinada. Não precisa só ser nesse método aí. Pode ser um contrato firmado, contrato de trabalho. Até a RCE também tem trabalhado nesse sistema agora, né? Não é só vocês, tem vários. E as seguradoras aceitam sem problema. Perfeito. Junto com o seguro, a gente tem o seguro de RC
responsabilidade civil, esse geral, tem um complementar para ele, que é de dano moral, tá? Ou seja, além da cobertura de uma indenização por um dano material, estragou o carro do terceiro, indeniza, dano material. Bateu numa pessoa e machucou lá a cabeça da pessoa, indenização, dano pessoal, dano corporal. Tem também o dano moral, é comum. Poxa, eu estava passando na frente da obra lá, caiu um negócio na minha cabeça, além de eu ter me machucado, eu sofri um abalo, poxa, eu fiquei vários dias sem trabalhar. É o dano moral que vai ajudar na hora da indenização. É um complemento que também é importante ter. Tá? Outro seguro muito importante que deve ser sempre contratado, mas não é obrigatório, que é a responsabilidade civil empregador. É isso que eu ia te perguntar, esse aí. E aí aqui cabe um parênteses. Muita gente confunde o que, seguro RC empregador, mas então eu já tenho seguro de vida dos meus funcionários. Preciso contratar o seguro RC empregador? Aí a gente vai dizer, depende. Porque o RC empregador, ele vai dar cobertura para todas as pessoas que trabalham na obra. Tá? E o seguro de vida? O seguro de vida, ele vai dar cobertura para todas as pessoas que estão vinculadas à sua apólice. Então vamos dar um exemplo. Quando a RCE pega e contrata um seguro de vida em grupo para os seus funcionários diretos, não é? Aquelas com quem ela tem o contrato ou a carteira assinada, esse grupo está segurado no seguro de vida. Ótimo. Agora, lá na obra, vai ter gente que não tem esse contrato com a RCE. Não é? Tem gente trabalhando lá que é com o contrato lá do subempreiteiro. Esses caras não estão cobertos pelo seguro de vida. Esses caras vão estar cobertos no seguro de responsabilidade civil e empregador. Tá? Agora, qual que é a diferença? A vantagem do seguro de vida é que ele é mais abrangente. A pessoa está coberta não só lá dentro da obra. Ele está em casa, está no final de semana, 24 horas. Onde ele está coberto pela apólice do seguro de vida. Tivemos já um caso, não é, de um sinistro ocorrido com a RCE há muitos anos atrás, infelizmente, uma pessoa, um rapaz lá que era trabalhador da obra, estava contratado pela RCE, mas o que aconteceu? Ele sofreu lá um acidente e faleceu num final de semana, lá na casa dele. E a gente deu entrada no sinistro, a família dele recebeu a indenização e não tinha nada a ver com a obra, mas estava coberto. Até hoje a família é super grata por essa situação, marcou bastante, porque não tinha nada a ver com obra, não tinha nada a ver com a relação de trabalho e tudo, e era uma proteção que ele tinha, né, extra. 4 horas. Então, assim, esse aí é uma coisa muito importante. Agora, o RC empregador, ele dá cobertura para o seguro de vida para todos os que estão lá dentro da obra, com aquele contrato assinado, vinculado à obra, né? Mas somente para situações que ocorram dentro da obra, dentro da execução do horário da obra. Mas ele foi atropelado indo para casa. Não vai ter cobertura nesse seguro aqui. Nesse seguro de responsabilidade civil. Perfeito. Só para eventos ali. Tá? Então isso é importante deixar claro. Então, dependendo da situação real, né, da obra, da construção, da forma como está sendo contratadas as pessoas, tem que ser feita essa contratação aqui do responsabilidade civil e empregador. Tá. Gente, daí o que mais que eu tenho aqui? Aí tem algumas outras coberturas que até o próprio nome já explica mais ou menos aquilo que é. Uma delas é incêndio após a entrega da obra. Então tá, vocês terminaram a obra, entregaram, mas era uma coisa meio complicada, era uma obra com muitos detalhes e tal. Vocês podem pegar e contratar o incêndio após a entrega da obra. Por quê? Porque depois que a obra, o edifício, a casa e tal, começar a entrar em operação, vai que dá um curto-circuito lá. E aí se diz assim, mas espera aí, foi por conta da má instalação, etc.
Aí é essa cobertura que vai poder auxiliar e indenizar na ocorrência de um sinistro de incêndio após a entrega. Uma dúvida nesse aí, Flávio. Esse seguro de incêndio após a entrega da obra. Por quanto tempo depois da entrega da obra que a cobertura permanece? Você pode contratar até 60 dias. A cobertura é de mais 60 dias depois de entregue a obra. Tá. Então, lá na hora da contratação da pólice, a gente vai colocar lá, fim da obra, dia X, mais 60 dias é a cobertura de incêndio após a obra. Tá? Beleza. Ele vai dar essa cobertura de mais 60 dias. O que existe também é uma cobertura chamada manutenção, eventos de manutenção simples ou ampla, tá? Que é o quê? Você faz a obra, entregou a obra, ok. Você pode estender essa cobertura por mais 24 meses, 2 anos. Que é uma espécie de uma garantia, né? As construtoras, acho que é por lei, tem que dar uma garantia da obra. E aí, para alguns eventos que são enumerados na apólice, vocês têm o direito, tem a cobertura da manutenção. E que, dependendo da especificação da obra e tal, é importante contratar. Aí tem que avaliar mais assim, o caso em concreto. Não é uma coisa geral, assim, falar, não, isso aqui tem. Não, é uma cobertura opcional que demanda uma análise mais detalhada para saber se enquadra naquele tipo de apólice ou não. Tá? Existe cobertura que indeniza em casos de despesas de salvamento e contenção de sinistro. Então, às vezes, você tem uma obra bastante complicada, com um nível técnico mais alto e tal, que exija até que tenha mais perigo iminente ali, você pode contratar uma cobertura dessa, despesas de salvamento e contenção de sinistro. Não que a seguradora vá fazer isso, mas ela vai te indenizar, vai te reembolsar tudo aquilo que você gastar na ocorrência de um sinistro, que você vai gastar com as despesas, seja para salvamento ou para minimizar ou não ocorrer o sinistro da forma que poderia ocorrer se nada fosse feito. Tá? É uma coisa que é complementar. E por fim, que eu falei lá no começo, que cobria roubo, a cobertura básica cobria roubo, para os bens que serão integrados à obra, a gente pode complementar com um seguro para ferramentas de pequeno e médio porte. Que vai cobrir, basicamente, o roubo desses equipamentos. Tá? Ela é muito importante, é muito boa, mas ela tem umas exigências que tem que tomar cuidado. Uma das exigências é que a obra tem que ter vigilância 24 horas, 7 dias por semana. Tem que ter vigilância lá. Se não tem vigilância, não dá para contratar. Outra coisa, as ferramentas... Inclusive no período de obra, no horário do trabalho da obra, 24 horas. 24 horas. Você vai ter que estar sempre não precisa ser um cara armado, né? Mas tem que ter um vigilante lá. Perfeito. Mas o cara é servente e ele fica ali meio de olho. Não, tem que ser um cara que é contratado como vigilante. Ou contratar uma empresa de vigilância que vai deixar uma pessoa lá 24 horas. Existe agora uma abertura pequena, mas ainda não é assim, tem que analisar com muito cuidado. O que está sendo, algumas seguradoras permitem a vigilância monitorada. Sabe? Então você contrata uma empresa de vigilância, só que aí são exigências do tipo, tem que ter câmera no perímetro todo, tem que essa câmera, essa filmagem tem que estar ligada direto na empresa de monitoramento, sabe? E então assim, tem algumas especificações aí. Eu acho que você conseguiu abordar bastante, né? A live aqui, a gente fala, cara, é tão bom alguns assuntos que falta tempo para a gente conversar. O pessoal que chegou até aqui, tá com o contato do Flávio ali, se quiser mais informação, chama o Lauro, chama eu ali, mas eu queria, só tem mais um tipo de seguro que o cliente passou a pedir, porque tudo que a gente falou aqui até agora
seguro de obra, seguro risco de engenharia, né, e tal. Mas eu queria falar sobre um que está batendo aí sempre agora, estão pedindo seguro de garantia de execução. Eles pedem para fazer uma porcentagem do valor do contrato, garantindo que a construtora não vai roer a corda. Como que está isso aí? Tem feito bastante desse? Como que está? A gente falou o que acontece? Até pouco tempo atrás, coisa de poucos anos aí, quem mais exigia, quem mais pedia eram os entes públicos. Qualquer obra que você fosse fazer para um ente público, você tinha que contratar um seguro desse, para poder viabilizar a contratação e começar a obra. O que acontece é o seguinte, de pouco tempo para cá, até obras particulares, também o contratante está exigindo esse seguro aí. Uhum. Então, começou a surgir uma demanda maior. Eu não atendo entes públicos, não faz parte da nossa carteira assim, de clientes, não é o nosso objetivo, a gente não busca isso, mas os nossos clientes, pessoa jurídica, que contratam com entes particulares, está tendo essa exigência aí. Então, Flávio, o que acontece? Sim. Desculpa, pode falar. Então, daí o que acontece? A gente então tá tendo essa exigência aí. Como fazer? Tá. Primeiro passo você tem que cadastrar a tua empresa numa seguradora. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Você tem que buscar entre um grupo de seguradoras que atuam com esse ramo de seguro, fazer um cadastro. Eles vão fazer um cadastro e vão analisar você, tua empresa, se é uma empresa idônea, se é uma empresa que tem uma boa condição financeira, para assumir contratos. Uma vez eles dando o sinal verde, falar, ok, você tem sinal verde. Aí a gente fica com isso em stand-by, esperando o quê? Vocês acharem um cliente que exija. Tudo bem, agora eu tenho um cliente que exige. A gente vai submeter para a seguradora o contrato, né, que está sendo pleiteado, para a seguradora analisar. Falar, bom, esse contrato realmente está com termos adequados, está dentro daquilo que, vamos colocar aqui o exemplo, a RCE tem condição de pagar. Uhum. Ótimo. Então aí a seguradora fala, então tá bom, então eu vou emitir uma pólice dando garantia que eu vou assumir o risco e vou indenizar o dono da obra caso a RCE não dê conta de terminar a obra ou de fazer o quebre. Tá? Uhum. Essa aqui é a ideia. Uhum. Bom, agora tem não é uma pegadinha, mas ela é a lógica da coisa. Tem uma lógica. Que é o quê? Para você firmar essa pólice e o contrato com a seguradora, a RCE tem que dar garantias, tem que dar um aval. Quem serão os avalistas em primeiro lugar? Os sócios. Uhum. Os sócios são avalistas. Os sócios estão dando a garantia deles de que a RCE vai cumprir com a obrigação. Se a RCE não cumprir, a seguradora vai cobrar dos sócios pelo prejuízo que ela teve que fazer frente. Ela paga o cliente, mas depois cobra dos sócios. Isso mesmo. Resumindo, por que é assim? Por que é assim? É para ser diferente da carta garantia expedida pelo banco. Uhum. Se você for num banco, você vai conseguir uma carta garantia lá. Uhum. Só que ela é milhões é exagero, mas é muito mais cara do que o seguro. Perfeito. Porque a garantia que o banco tem é bem menor do que essa que a seguradora faz. Uhum. O banco vai exigir um bem. Eu quero um terreno, uma casa. Né? Aqueles negócios caro pra caramba e tal, e com a seguradora fica mais viável. Bem mais barato. Tem essa questão, poxa, daí você vai dizer assim, poxa, Flávio, mas aí eu estou fazendo um seguro para a RCE e eu que estou colocando os meus bens em garantia? Na verdade é isso mesmo. Porque você está sendo, entre aspas, obrigado pelo dono da obra a apresentar essa garantia. Tá? Que garantia ele quer? Ele quer um seguro. Então tá bom, então tá aqui a pólice de seguro.
É bem mais barato que a operação lá no banco, mas muito mais barato que a operação lá no banco. Por quê? Sim. Porque a seguradora está calçada, né, com a garantia dada pelos sócios da empresa. Flávio, nós estamos aqui ainda com a Vânia, com a Márcia, com a Adri de Paula, com a Malu Dallagnol, Gabriel Lisboa, Elisa Lucini, Bruno Oliveira. Tem um time aí que é dos meus convidados aí. Tem uma turma. Álvaro Portela Kozinski. Será que você conhece esse? Álvaro Portela Kozinski? Coitado, deve estar com a cabeça cheia, porque ontem o time dele perdeu. Isabelle Kemmer e Suzana Lucini. Não vamos falar de futebol hoje. Ninguém merece falar de futebol hoje. Principalmente os atleticanos, né? Nós, atleticanos. Viu, Flávio? Todo mundo aqui acho que ficou esperando até esse momento para saber também a informação, a cereja do bolo. Tá? Isso. Um monte de cobertura, um monte de benefício, um monte de vantagem e tal, mas e quanto que isso representa, quanto que isso custa, mais ou menos em relação ao valor global do contrato? Pois é. O que eu posso falar? Vai depender muito de várias situações aí, que a gente comentou lá. Tipo da obra, onde que é executada, etc, etc, etc. Não é? Então, tudo isso a gente sabe que gera diferenciação. Mas, por exemplo, o que a gente pode dizer? Eu estou até pegando aqui alguns exemplos para a gente tirar assim, uma média, não é? Aproximada daquilo que está. Mas olha, em média, a gente pode dizer que um seguro de obra gira entre 0,5% do valor da obra. Meio por cento ou 0,05%? 0,05%. 0,05 a 0,01, não, 0,1, né? 0,05 a 0,1, né? Isso. 0,1% ou 0,05%, né? Aproximadamente, assim, um número para dar uma tateada. Então, a grosso modo, uma obra de 5 milhões gastaria 5 mil reais para fazer um seguro desse. É grosso modo, assim, nós estamos alucinando. É o que eu ia falar. Então, para 5 milhões, e olha que é bastante, é uma obra grande, você vai gastar 5 mil reais. Uhum. Pode ser mais barato do que pode. Se for uma obra, né, simples, uma obra, apesar de extensa, mas sem grande... por exemplo, que não tenha não tenha subsolo, a questão do subsolo ela encarece. Uhum. Pode ficar naquele 0,01 até. Uhum. Eu já fiz recentemente um seguro, era 3 milhões e pouco. O cara pagou menos de R$1.000 no seguro. A gente tinha algumas obras lá que do jeito que a gente configurava tinha seguro de R$1.200, R$1.600, depende do prazo da obra, depende daquilo que a gente vai resolver realmente, isso que ele falou, o escopo da obra. Isso. Eu tenho mais uma pergunta, agora só para tirar então essa dúvida. Então a gente aprendeu sobre as coberturas, a gente percebeu que é muito vantajoso fazer o seguro correto, de forma correta, porque o custo dele não representa quase nada do valor total da obra. E se precisar, porque na verdade a gente contrata para não usar, né, Flávio? Essa que é a verdade. Mas se precisar usar, é igual o carro, que usa franquia, essas coisas, existe franquia? Sim, importante. Sabe o que é? Só quero fazer uma observação aqui. Vocês contratam o seguro pensando, eu vou contratar para não usar. E eu, aqui no nosso dia a dia, a gente contrata o seguro pensando que você vai usar amanhã, ou depois da manhã, ou depois da manhã. Toda vez que eu vou renovar o seguro do meu carro, eu falo, cara, eu não vou usar, eu estou pagando todo ano esse troço, eu não uso. Aumenta essa franquia, faz mais barato esse negócio. E eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo, olha, eu estou fazendo o seguro pensando que você vai usar hoje ainda. E é assim que é. É a nossa briga. Então, assim, é a nossa responsabilidade, né? O nosso trabalho, o meu trabalho é esse e eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no sinistro. Eu tenho que pensar, escuta, se acontecer tal coisa, como que vai ser? E quanto mais eu pensar e mais eu exigir de vocês, e mais eu, né, bater
com vocês, assim, em termos de contratação, de perfeição nas informações, mais sucesso a gente vai ter lá na frente na hora do sinistro. Essa sem dúvida, é assim. Então, assim, fica a dica para todo mundo, não só no seguro da obra, qualquer seguro que você vai contratar. Gaste 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos dando uma olhada um pouco mais detalhada. Chame o seu corretor, né? Tomara que seja eu, mas chame o corretor. Flávio, vamos conversar aqui, ó. Você tem 10 minutos para falar comigo sobre isso aqui, mas 10 minutos eu consigo te esclarecer, falar o que é importante, o que não é, o que fazer e o que não fazer. Show, tá? show. Mas o primeiro passo é esse, escolha, você tem que ter um corretor igual você tem um médico, entendeu? Igual você tem que ter um dentista. Falou, pô, se der um pepino no meu dente, eu vou saber que eu vou ligar pro meu dentista, que é meu amigo, e ele já vai me resolver. É sábado, é domingo, é de noite, é o que for. Bate o carro na serra, né, Flávio? Subindo a serra no domingo, 4 da tarde, no engarrafamento, liga para quem? Pro Flávio. Flávio, qual é a seguradora do meu seguro? Qual é o Flávio? O Flávio falou, cara, abre o porta-luva do teu carro que às vezes colaram um adesivo aí que tem o telefone lá da seguradora, você dá tua placa, dá todos os teus negócios, eles vão te entender. Não, brincadeira, ele não fez isso aí. Mas isso só funciona se você fizer aquela contratação lá na hora, bem feito. E converse, a dica que eu tenho dado para todo mundo, converse com o seu corretor, converse com ele. Entendeu? Não fale com ele só... Puta, faça esse, Flávio, você faça esse, faça aquele. Não, conversa com o cara, conversa com ele nos minutinhos, que vai facilitar muito a vida. A linha. Lauro, respondendo você, a questão, tem franquias, sim. Isso também implica na questão do preço do seguro. Quanto maior, igual o seguro de carro, quanto maior a franquia, menos você paga. Isso também dá para dimensionar na hora da contratação. E, assim, basicamente, todas elas têm franquia. Todas as coberturas que a gente falou têm alguma franquia. Tá? Vai ser depender, elas são, assim, normalmente, assim, 10% do valor do prejuízo. 5% do valor do prejuízo. Então existe, não são assim insignificantes, não são, elas têm um percentual até relativamente alto. Mas qual que é a lógica da questão? É que o seguro de obra seja barato, para que ele seja contratado, para incentivar o empresário a contratar o seguro, essa é que é a lógica. Exato. E para ele estar protegido daquela coisa grande, do evento, né, mais drástico, aquele evento que é grave e que implique no prejuízo financeiro alto. Essa é a lógica do seguro. Exato. E não para aquelas coisas pequenininhas, onde você teria que pagar um custo muito alto no seguro, de repente passa a obra toda, não aconteceu nada e você teve aquele gasto a mais. Não, a ideia é que o seguro auxilie no grande evento. Por isso vem essas franquias aí. Como eu disse, entre 5% e 10% dos prejuízos. Essa é a média. Perfeito. Então, poxa, pegou fogo lá na obra. O cara estava fazendo lá marmita, esquentou, queimou, deu 100 mil reais de prejuízo na obra. Pô, 100 mil é bastante. Qual que vai ser a franquia? 10%, 10 mil reais. Pô, mas 10%, você pagou 0,01% do seguro. Entendeu? Pagou lá menos de R$1.000, pagou R$500, R$498, que é o piso. Eu não consigo, a gente não tem como contratar menos que isso. 498, o cara pagou o seguro. Aí deu um prejuízo. 498 para ter o direito de pagar 10 e receber 90. Nesse exemplo que você está falando. Esse é o exemplo que eu estou dando. E que é a lógica do seguro de obra é essa. Entende? Legal. A ideia é... Por quê? Volto a dizer, para todo mundo contratar. Daí aquele negócio. Não é só obra grande, porque eu vou construir um sobrado de 300 metros quadrados. Não. Eu vou fazer uma reforma. Eu fui contratado, empresário, fui contratado, minha construtora foi contratada para fazer uma reforma no apartamento. Uma obra de 30 mil reais, de 20 mil reais, de 10 mil reais. Ok. Contrata um segurinho. Já tá. Uma mixaria, entendeu?
E você Maravilha. fica tranquilo. E é para todo tipo de obra, existe, para todo tipo de reforma, entendeu? Não tem assim. Existe o seguro dentro dessa modalidade para instalações e montagens. Então, uma empresa que trabalha com instalação de ar-condicionado. Não, eu só faço instalação de. Contrata uma pólice. Ou vai que você está montando ar-condicionado lá e causa um dano ao prédio, a um terceiro, a um cara que está passando na rua. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sim. Legal. Essa que é a ideia. Flávio, eu vou falar aqui, ó. Eu aprendi com essa live de volta. Foi top. Você, Top. a gente, Semana passada a gente teve uma sensação dessa. A gente veio para a live pensando em entregar conteúdo e nós acabamos recebendo. E hoje, de novo, a gente recebeu, renovou, né, o nosso conhecimento, renovou a nosso portfólio aí de informação. E eu não sei se quem está aqui ainda tem dúvida. O Rodolfo falou que ele já usou o seguro várias vezes de madrugada. Deve ser amigo do Flavião, né? Já usou várias vezes de madrugada. Você usou o seguro, não, porque eu dou sorte para os meus clientes, que graças a Deus o índice de sinistro que eu tenho na corretora é bem pequeno. Então, assim, um dos meus argumentos, assim, meio na brincadeira, eu falo, pô, faça seguro comigo, porque você não vai ter sinistro. Aí, ó, é muito tão bom jargão. Mas se tiver também, a gente está pronto para atender e, como eu falei, a gente vai sempre fazer o melhor possível aqui na hora da contratação para a gente sofrer o mínimo na hora da necessidade. Essa que é a ideia. A Márcia falou, o corretor é o segundo cônjuge, tem que atender em qualquer horário. Gente, eu vou falar para vocês aqui, ó, agora, né, já até estendendo o agradecimento aí, Flávio, para você, para tua família que te emprestou aí você essa 1 hora para nós ali. Eu sou testemunha de que o teu atendimento é um atendimento excepcional. Eu precisei primeiramente, numa vez que eu bati o carro na serra mesmo lá, né, fui bem atendido. Não, antes disso, uma vez eu enfiei um Uno no muro da carro lá também. Não volta tanto assim, você vai derrubar suas pranchas, tudo que você na Copa de 98, cara, pensa que tragédia. Na Copa de 98 o Brasil tinha perdido. Mas enfim, depois, o mais importante disso que você falou foi em Erechim. Nós estávamos fazendo uma obra muito complexa, era um subsolo que tinha que fazer dinamitagem da rocha lá, e tinha dia 23 de dezembro para 24 de dezembro, uma chuva lá na cidade, um banheiro do vizinho que era colado na nossa obra, que ele fez como anexo, não fazia parte do prédio dele, não estava ligado na estrutura do prédio dele, já estava construído de forma, né, frágil, e porque a gente estava mexendo, aquela fragilidade da obra dele, nós nos responsabilizamos por aquilo. E a seguradora prontamente atendeu, o Flávio tramitou todo o processo e tudo, ajudou a gente no esclarecimento das informações entre nós e a seguradora. Então, Flavião, eu só tenho a agradecer, igual o Lauro falou, eu saí daqui mais completo do que entrei, e muito obrigado mesmo aí pela tua contribuição nessa noite aí. Nailson e Lauro, eu que agradeço também a vocês a oportunidade de falar sobre seguro, né, para todo mundo que está nos assistindo aí. É sempre bom a gente aprender, a gente trocar ideias, a gente saber como atender melhor os clientes, e é dentro desse feedback que vocês me passam que a gente vai aprimorando também. Né? É dentro desse dia a dia aí, da gente falando, trocando ideia, que a gente vai conseguindo melhorar. Não só os meus procedimentos internos aqui na corretora, como em relação ao atendimento externo para vocês e automaticamente para todo. Quem se beneficia é todo o público. Né? Então a gente faz o bem para sabendo que está atingindo outros tantos que a gente às vezes nem sabe. E isso é muito legal, sabe? Eu acho isso fantástico. E é nessas lives, nesse tipo de fórum que vocês estão propiciando aí todas as semanas, é que todo mundo cresce. Todo mundo cresce, mesmo que não seja da área. Né? Todo mundo cresce, todo mundo aprende. E é fantástico. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês mesmo. Obrigado. E uma coisa, falando das palavras do Nailson, muito obrigado, Flávio. Foi uma aula para mim, foi excepcional. E, pessoal,
essa é a nossa verdade. Todo mundo que vem aqui nas lives às quintas-feiras tem uma história conosco, anda junto conosco e a gente utiliza realmente todo esse processo que a gente vem trazendo aí, trazendo essas informações a vocês. Show de bola. Flavião, Show de bola. Deus abençoe tua vida grandemente. Vai lá curtir tua família agora. Magro. Grande abraço para vocês também, Só uma boa noite. Só mais um recadinho. A galera que nos acompanhou até aqui também, né, audiência aí, muito obrigado. Alexandre Bobato chegou agora. Alexandre, falamos de um negócio super importante hoje, seguro de obra, vai ficar gravado. Quem pegou da metade pro final aqui, não deixa de assistir, compartilha, comenta, né, faz aí o movimento junto com a gente dessa informação chegar o mais longe possível. Foi muito enriquecedor. Obrigado a todos que estiveram até aqui. Quinta-feira da semana que vem. Na semana que vem, excepcionalmente, nós vamos mudar a data da live. Vai ser na quarta e nós vamos estar anunciando, provavelmente seja no horário comercial dentro de uma fábrica lá, que nós estamos conseguindo um acesso aí para mostrar toda a parte interna produtiva aí de corte e dobra de aço. Perfeito? Legal. Valeu, gente. Pessoal, um abraço para vocês, boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.